nós vamos concluir o estudo do capítulo 20 do Livro dos Médiuns, especificamente o item 226, no qual Kardec faz várias perguntas aos espíritos sobre elevação moral. Algumas semanas atrás, nós abordamos 5 delas e hoje nós vamos comentar as 7 restantes. E nessa primeira parte do estudo, nós vimos que uma das questões mais difíceis que o médium se depara na prática mediúnica é vencer as próprias imperfeições. É não se deixar levar pela vaidade, pelo orgulho, pela ideia de que ele tem uma missão especial, de que ele é uma pessoa diferente das outras. Nós vimos também, quem estava aqui, que o Espírito Erasto nos diz que o médium é pouquíssimo importante se observado como indivíduo, porque o interesse maior é que ele seja instrumento da espiritualidade para ajudar a humanidade inteira. E a mediunidade é, ao mesmo tempo, uma oportunidade de evolução daqueles que a recebem. Essa é a forma como nós devemos encarar a tarefa mediúnica. Então, ninguém precisa sofrer por causa da mediunidade, desde o seu despertar até o fim da vida. Quando ela traz sofrimento, isso tem a ver com o contexto da vida da pessoa. A não ser que seja um caso de expiação, que não tem como ser atenuado, se a pessoa estiver numa prova e ela persistir, tudo isso vai se suavizando, porque a própria prática mediúnica faz com que as provações sejam atenuadas. Na verdade, quando a mediunidade ela é praticada com amor, com abnegação, com a ideia de servir Jesus, ela é um dos caminhos da felicidade. A felicidade de se sentir útil para os outros seres humanos. Como diz Emmanuel, o bem é uma subida que não cansa. Então, nós não devemos achar que fazer o bem é algo que exaure nossas energias. Pelo contrário, quanto mais a pessoa realiza o bem, mais ela encontra forças para seguir adiante. Então, o bem deve ser sempre o nosso propósito. E seguindo no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, no item 226, nós vamos ver então o que Kardec diz na 6ª questão. Visto que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como é que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Conheces, porventura, todos os escaninhos da alma humana? Demais, pode a criatura ser leviana e frívola sem que seja viciosa. Também isso se dá porque, às vezes, ele necessita de uma lição a fim de manter-se em guarda. Aqui, essa resposta não é em relação à atividade do socorro mediúnico, que é muito comum hoje em dia e não era tão comum na época de Kardec. No socorro mediúnico, os espíritos são imperfeitos, eles vêm para serem atendidos, para serem socorridos e eles são beneficiados. Então, não é esse tipo de espírito que o benfeitor está falando aqui, mas espíritos mistificadores, que se utilizam dos médios que aparentemente têm qualidades morais, mas às vezes essas qualidades são apenas uma aparência e não uma vivência. Então o médium não é realmente moralizado. Vamos ver a questão 7 agora. Por que permitem os espíritos superiores que pessoas dotadas de grande poder como médiuns e que muito de bom poderiam fazer, sejam instrumentos do erro? Os espíritos de que falas procuram influenciá-las, mas quando essas pessoas consentem em ser arrastadas para o mau caminho, eles as deixam ir. Daí, o servirem-se delas com repugnância, visto que a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Então, a pergunta aqui é clara, né? Por que os médios que poderiam fazer o bem acabam fazendo o mal?
E a resposta tem a ver aqui com a própria lei de misericórdia, né? Às vezes, os médiuns ainda viciosos, eles podem receber ajuda de espíritos superiores, mas se eles teimarem em permanecer sem fazer esforços de elevação moral, os espíritos superiores os deixam e outros espíritos vão se servir desses médiuns. Porque a mediunidade não vai desaparecer, né? Mas o tipo de espírito que vai se comunicar por meio deles serão espíritos de uma categoria bem diferente, né? Serão espíritos inferiores, infelizmente. Vejamos agora a 8ª questão. Será absolutamente impossível se obtenha boas comunicações por um médium imperfeito? Um médium imperfeito pode algumas vezes obter boas coisas, porque, se dispõe de uma bela faculdade, não é raro que os bons espíritos se sirvam dele à falta de outro, em circunstâncias especiais. Porém, isso só acontece momentaneamente, porquanto, desde que os espíritos encontram um que mais lhes convenha, dão preferência a este. Então, aquele médium que não se esforça para uma elevação moral, ele pode receber boas comunicações quando os espíritos não encontram outros médiuns. Mas, assim que eles encontram um médium que se esforça por se aperfeiçoar, eles vão se utilizar dele e deixam aquele vicioso entregue a si mesmo. É claro que sempre vai ter um anjo da guarda buscando auxiliar o médium para que ele se renove, né? Porque os benfeitores espirituais, eles nunca vão nos forçar a fazer esforços de elevação moral, mas nós vamos sempre ser convidados a fazer esses esforços. E em seguida a essa resposta, nós temos uma nota de Kardec. Deve-se observar que quando os bons espíritos veem que um médium deixa de ser bem assistido e se torna, pelas suas imperfeições, presa dos espíritos enganadores, quase sempre fazem surgir circunstâncias que lhe desvendam os defeitos e o afastam das pessoas sérias e bem-intencionadas, cuja boa-fé poderia ser ilaquiada. Neste caso, quaisquer que sejam as faculdades que possua, seu afastamento não é de causar saudades. Então, vejamos que todo médium que entra num movimento de vaidade, ele acaba atraindo espíritos enganadores. E ao atrair espíritos enganadores, ele se afasta das pessoas sérias. Só que nós estamos vivendo uma fase agora prevista por Jesus lá no sermão profético, sobre o encerramento da transição planetária. Está nos capítulos 24 e 25 de Mateus, em que os espíritos enganadores, eles fazem grandes prodígios, disse Jesus, e que, se possível fosse, eles enganariam até os escolhidos de Jesus. Então, nós temos visto muitos espíritos ardilosos, inteligentes, se utilizando de médios e enganando muitas pessoas. Então, nós precisamos ficar atentos com isso. Vejamos a questão 9. Qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? Perfeito? Bem sabes que a perfeição não existe na terra, sem que não estaríeis nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito, pois que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Então, o que ele está dizendo? Perfeição na Terra não existe, né? Se houvesse alguém perfeito, não estaria encarnado aqui na Terra, estaria encarnado nos mundos felizes. A Terra é um mundo de expiação e provas, então é muito inferior ainda. Agora, apesar das nossas imperfeições, todos nós podemos fazer esforços de aperfeiçoamento.
O bom médium é aquele que faz esforços de aperfeiçoamento, né? Todos nós podemos. Enganos haverá por causa das nossas imperfeições, não tem como evitar, mas eles vão diminuindo cada vez mais quando a gente procura melhorar. Quanto mais nós nos elevarmos moralmente, mais vamos nos simpatizando com os bons espíritos que vão se utilizando das nossas faculdades exclusivamente para o bem coletivo. O único espírito perfeito que passou na Terra foi Jesus, o médium de Deus. Ele é o médium perfeito porque ele consegue movimentar as leis divinas de uma forma intensa. E exerce todas as virtudes, ele tem todas as virtudes possíveis a um ser. Agora, nós tivemos, ao longo do tempo, muitos bons médiuns da humanidade, que se fizeram missionários, espíritos superiores, que renasceram aqui em missão. Kardec, por exemplo, foi um missionário, e olha só, ele não tinha mediunidade ostensiva, né? Exatamente para poder fazer o trabalho que ele fez de aglutinar as comunicações e codificá-la nas obras. Nós tivemos também um médium perfeito, São Francisco de Assis. Ele foi um grande médium diretamente do Cristo para auxiliar a humanidade. Outro exemplo, Paulo de Tarso. Ele se converteu num grande médium. Por quê? Num primeiro momento, ele utilizava toda a sua energia para o mal. Ele era um perseguidor de cristãos, né? Mas com o tempo, ele foi utilizando essa mediunidade para o bem. Então, ele se transformou num bom médium, apesar de ter sido muito imperfeito, né? E ele até chegava, nós sabemos a história, a martirizar os cristãos nos primeiros tempos do cristianismo nascente. Então, ele é um exemplo de pessoas imperfeitas que podem sim se aperfeiçoar. Então, todos nós temos esse convite da nossa consciência para nos aperfeiçoar no esforço no bem. A perfeição total não é possível ainda, mas é possível fazer esforços continuados, persistentes, perseverantes, disciplinados no aperfeiçoamento. A gente precisa disso para querer melhorar. Um dia após o outro, sempre dando o melhor de si, com o objetivo de ter uma humanidade mais feliz. Vamos ver agora a questão 10. Se ele só com os bons espíritos simpatiza, como permitem estes que seja enganado? Ele é o médium. Os bons espíritos permitem, às vezes, que isso aconteça com os melhores médiuns, para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Depois, por muito bom que seja, um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Isto lhe deve servir de lição. As falsas comunicações, que de tempos em tempos ele recebe, são avisos para que não se considere infalível e não se ensoberbeça, porque o médium que receba as coisas mais notáveis não tem que se gloriar disso, como não o tem o tocador de realejo, que obtém belas áreas movendo a manivela do seu instrumento. Então, o que ele está perguntando aqui, o benfeitor? Por que os espíritos permitem que o médium seja enganado? Essa é a pergunta, né? E a resposta é muito simples, porque eles não são babás de crianças irresponsáveis, né? E eles trabalham para que todos nós possamos evoluir. Então, o médium que recebe de vez em quando uma comunicação falsa é para que ele aprenda a discernir, né? Para que ele evite entrar num processo de infalibilidade, de achar que só o outro pode falir e ele não. E quando os benfeitores permitem que haja uma mistificação, né? Assim, é para que o médium se coloque no seu devido lugar. Aí ele vai fazer um exercício de mansidão, de humildade. E o exercício
humildade, ele é imprescindível para o bom uso da mediunidade, né? Como é imprescindível para qualquer trabalho no bem. O médium, ele é apenas um instrumento. Não tem que se vangloriar por causa das comunicações que recebe. Se ele se achar que ele é um suprassumo da mediunidade, é um indício de um processo muito grave de vaidade e que não vai gerar boa coisa para ele. Nesse caso, ele já entraria num processo obsessivo. Vejamos agora a 11ª pergunta. Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho. Ambas essas coisas são necessárias. Então aqui o benfeitor, ele fala em repulsar o egoísmo e o orgulho, né? Então na linguagem do século XIX, quando foi escrito esse texto, essas palavras reprimir, repulsar, elas eram muito recorrentes. Hoje, no século XXI, a gente não fala mais em reprimir sentimentos egoístas, né? A gente fala em ressignificar, né? É uma palavra nova, não existia antes. Mas quer dizer o quê? A gente vai diluindo o egoísmo e o orgulho, né? A gente vai desenvolvendo o altruísmo, a caridade, a humildade. Então, sem esse esforço, não há uma mediunidade com a moralização do médium, que é o título dessa palestra, né? Mediunidade e elevação moral. E quando o médium faz isso, ele passa a produzir melhor mediunicamente. Vamos agora para a 12ª pergunta. Uma vez que a palavra dos espíritos superiores não nos chega pura, senão em condições difíceis de se encontrarem preenchidas, esse fato não constitui um obstáculo à propagação da verdade? Não, porque a luz sempre chega ao que deseja receber. Todo aquele que queira esclarecer-se deve fugir às trevas, e as trevas se encontram na impureza do coração. Os espíritos que considerais como personificações do bem não atendem de boa vontade ao apelo dos que trazem o coração manchado pelo orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade. Expurguem-se, pois, os que desejam esclarecer-se de toda a vaidade humana e humilhem a sua inteligência ante o infinito poder do Criador. Esta, a melhor prova que poderão dar da sinceridade do desejo que os anima. É uma condição a que todos podem satisfazer. Então é muito interessante essa pergunta de Kardec, né? Se os médiuns são imperfeitos, as comunicações dos espíritos, elas acabam sendo imperfeitas também. Imperfeitas no sentido de que vão conter ali alguma coisa do médium. E isso não constitui um obstáculo à propagação da verdade? É isso que Kardec quer saber, né? E a resposta é clara, isso não impede a propagação da verdade, porque a verdade sempre vai acontecer, né? Mesmo que haja algumas imperfeições na forma, em essência, a verdade está sendo passada pela mediunidade, e isso aconteceu desde todo sempre. Agora, os bons espíritos sempre vão preferir aqueles médiuns que estão fazendo o exercício da humildade, da mansidão, da caridade, da justiça, do amor e de todas as virtudes. A nossa capacidade, por maior que seja, ela é mínima perante o poder infinito do Criador. Quando nós adentramos nessa realidade, aí nós amansamos o nosso orgulho, a nossa vaidade, e nós colocamos a nossa inteligência no seu devido lugar. E aí tudo flui na nossa vida. Bom, o nosso estudo, quem não acompanhou a primeira parte, ela está disponível nas nossas páginas, no Facebook, no site, no YouTube. São 12 perguntas no totais. E hoje nós dividimos em 2 partes para não se estender muito no tempo, né? Mas nós refletimos sobre esse tema, mediunidade e elevação moral.
que são as condições para que a mediunidade seja bem conduzida. Nós vimos que nós somos convidados a desenvolver as virtudes, o esforço de moralização e de discernimento, de forma que nós possamos utilizar a mediunidade de uma forma que engrandeça o nosso espírito, que possamos, então, aplicar o conhecimento desse estudo como médiuns ou como trabalhadores espíritas e mudar de forma positiva a percepção que nós temos da mediunidade e que o exercício dessas virtudes seja uma prática constante nas nossas vidas. Que Jesus nos ampare e que possamos seguir cada vez mais conscientes e confiantes num amanhã melhor para nós e para toda a humanidade. Muito obrigada e vamos para a segunda parte. Boa noite. Bem-vindos, olha que chuva gostosa, hein? Podemos ficar aqui até meia-noite hoje, porque está chovendo, não é mesmo? Olha que coisa interessante. Todos nós temos mediunidade, nós já comentamos aqui. Uns mais ostensivamente e outros menos, mas todos nós temos o contato com o mundo espiritual, todos. E o médium, quando ele tem a mediunidade mais ostensiva, ele normalmente é mais devedor. Ele abusou muito do evangelho numa outra encarnação e agora ele vem com a mediunidade para resgatar. Então é um resgate. Mas o maior adversário do médium é ele mesmo, porque ele começa a se exaltar, o ego vai falando mais alto um pouco, porque normalmente quando o médium começa a desenvolver, olha como que Deus é bom para nós. Ele começa a ser procurado. Os espíritos superiores, sabendo que ele tem condições de energia para poder ajudar, começam a canalizar pessoas que estão com problema para se aproximar do médium. E aí muitas vezes ele começa a se achar importante. É aonde ele cai. Nós estamos enjoados de ver médiuns caindo. Os espíritos inferiores infiltram, pega o ponto fraco do médium. Nós estamos cansados de ver isso. Médiuns que começam com a perspectiva muito boa, que ele tem uma mediunidade que poderia ajudá-lo primeiro para depois ajudar os outros, ele acaba se desvirtuando. Muitos deixam a doutrina espírita. Então, a oportunidade mediúnica é primeiro para o médium, para ele melhorar, que o Manéia pegou muito bem, foi muito bem falado aqui, o livro dos médiuns. Primeiro o médium tem que ver realmente o livro dos médiuns. E aí muitos médiuns, ele fala, hoje eu não vou no centro, estou cansado. Aí nós vamos ver ali em Araras, no Antônio Luiz Saião ali, no sanatório ali, Antônio Luiz Saião, uma frase do Emmanuel fantástica. O exercício do amor verdadeiro não deve cansar o coração. O médium que realmente ele tem a dedicação, ele pode trabalhar quase até na hora dele exercer a mediunidade dele. Nós vimos Chico Xavier, trabalhou não sei quantos anos lá, e ele não deixou de exercer a mediunidade. Então quando nós começamos, eu estou falando porque eu também tenho mediunidade, começamos a colocar coisas que não tem nada a ver com a doutrina, que está fora daquilo que nós estamos exercendo, dentro do centro e fora também, porque nós somos médios 24 horas, quando nós valorizamos algumas coisas que está fora do contexto da doutrina espírita, nós já começamos a desviar. Nós já começamos a perder terreno nesse campo aí. E quando nós começamos a usar a mediunidade para tapear, para enganar, para mistificar, porque o que acontece com o médium? O médium, quando ele começa a usar benefício próprio, os espíritos superiores afastam. A leitura de hoje. Aí vem um espírito enganador. E ele, para não perder o status, que ele acha que é status, né? Ele pega e começa a mentir também. Começa a mistificar. Aquilo que Jesus fala. Você vai conhecer a árvore pelos frutos. Está falando aqui da moral. Precisamos tomar cuidado com a mediunidade. Não vamos acreditar de cara, não. Vamos investigar, porque a doutrina espírita é ciência.
que investiga. É filosofia que dá uma vida melhor para nós, que nós começamos a ter um discernimento na nossa vida. E é religião porque nós estamos com Jesus. Ele nos abençoe e está encerrado.